Esse assunto sobre batalha espiritual, oração, intercessão, que eu digo que são parte dos pilares da vida cristã, tem muitos mitos. Então, eu estava ouvindo uma pessoa que estudou bastante sobre a fé, a religião, né? As religiões aqui da América Latina, e ele concluiu que a igreja evangélica brasileira, latina, tem uma fé animista. Interessante, né? Uma fé animista. Ou seja, todo o sincretismo que nós temos com os afros, com os indígenas, com a natureza e tudo é trazido para dentro do contexto da igreja cristã evangélica. Então, existe sal grosso, a rosa benta, né? A água benta, né? O copo de água que você coloca em cima da televisão, antes era o rádio, né? Para você ir tomando e ser abençoado. Tem tantas coisas assim que fazem parte do animismo, mas que não tem nada a ver com a graça, o poder ou a manifestação de Deus. E nós precisamos ter uma revolução na nossa mente, né? Então, durante esse período do teórico da ETED, nós teremos basicamente 3 semanas juntos. A minha esposa conseguiu essa façanha de torcer a minha agenda desde o ano passado para que eu pudesse estar aqui com vocês 3 semanas. Então, eu espero que vocês não me façam pirar e também espero que eu não faça nenhum de vocês pirarem, né, no processo aqui, mas que a gente possa sair daqui mais amigo, mais alegre, mais feliz e principalmente mais comprometido com Deus, mais crente e crente salvo. Então, tem 2 trechos na Escritura que serão os parâmetros para esta semana e para as outras semanas que eu estarei aqui com vocês compartilhando alguns assuntos, né? O primeiro é João 17:3. E que vocês deverão saber de cor. O que está escrito lá em João 17:3? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É isso que está escrito aí? Então, a vida eterna, ela é estabelecida em cima do conhecimento de Deus, não simplesmente um conhecimento teórico, mas um conhecimento de relacionamento. Então, se nós conhecemos a Deus, vamos ter relacionamento com Ele. Então, João 17:3 serve como parâmetro, como alicerce, como base para qualquer conclusão que você pode chegar a respeito de Deus, da pessoa de Deus, dos caminhos de Deus, do caráter de Deus. Então, qualquer teologia, seja sistemática ou não, a teologia natural, né, a própria natureza, o conhecimento histórico que nós temos, tudo, qualquer informação sobre Deus tem que estar em harmonia com o caráter de Deus, com o básico que você conhece de Deus. E a coisa mais fundamental, mais básica que você conhece, o que nós conhecemos de Deus, é que Deus é amor. Deus é amor.
Então, qualquer revelação sobre Deus tem que estar em harmonia com esse atributo básico da pessoa dele. Ele é amor. Agora, se nós não conhecemos, não temos o conceito correto do que vem a ser amor, então nós teremos também uma distorção sobre Deus como sendo amor. Aí já é outra coisa, tá? Então, isso nos força a correr atrás e querer buscar saber mais o que significa amor, né? Então, João 17:3. Então, vocês não devem esquecer isso. O outro texto é Romanos capítulo 12, 1 e 2, que vocês também deverão saber de cor. É fundamento para a nossa vida. Romanos 12, 1 e 2. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Quem está acompanhando aí? Racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com o sistema operante, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses dois parâmetros estarão sendo as guarnições da estrada que nós vamos percorrer aqui, né? Então, de um lado, o conhecimento de Deus. Todas as coisas têm que estar em harmonia com isso. Do outro lado, o nosso empenho em amar a Deus com entendimento, servir a Deus com entendimento, participar da vida de Deus com entendimento. Aí tem nosso empenho nesse contexto. Qual é o sinônimo de santidade? Eu sei que vocês não vão responder isso, mas eu vou perguntar assim mesmo. Já pensou nisso? Pureza. Poderia ser. Pureza está dentro do contexto. Separado. Isso é definição, né? Quando você analisa a Bíblia, tem dois atributos do caráter de Deus que estão sempre em evidência. E alguns são proclamados assim até 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Qual o outro atributo mais visível que a Bíblia fala sobre Deus? Vocês já até responderam aqui. Deus é amor. Então, o sinônimo para santidade é amor. Isso já começa a complicar um pouquinho o conceito, né? O que é ser santo e o que é amor. Deus não é mais amor do que Ele é santo. Deus não é mais santo do que Ele é amor. Então, santidade e amor andam juntinhos, agarradinhos. Isso desafia-nos a pensar um pouco mais abaixo da superfície sobre esses dois conceitos ou esses dois atributos da pessoa, do caráter de Deus, que precisa ser desenvolvido em nós também. Santidade e amor. Agora, no contexto religioso, santidade é mais sacrifício do que vida. Então, por isso que
alguns segmentos da igreja, quando fala sobre santidade, fala sobre doutrinas que não são doutrinas bíblicas, são doutrinas, eu chamo de cultura denominacional. Tem as culturas diferentes dos povos, cada povo tem a sua cultura. Cada denominação tem a sua própria cultura, ou seja, aquilo que eles pensam serem essenciais como verdade e estabelecem como fundamentos na sua caminhada de fé. Então, nós vemos maneira de se vestir, como usar o cabelo e assim por diante. E colhemos uma porção de versículos na Bíblia, dando uma torcidinha assim, para apoiar essas doutrinas. Só nos esquecemos de uma coisa, de um pequeno detalhe. Deus é amor. Deus é também eterno. Deus é único. Esta palavra é a palavra de Deus e ela é universal. Ou seja, a diferença está na tradução. Essa aqui é em português. Alguns, provavelmente aqui, têm a Bíblia em inglês, outros em espanhol, e tem em japonês, em chinês, ou seja, mandarim, cantonês e assim por diante. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, se uma doutrina é a revelação de Deus, ela deveria ser igual para todos os povos. Então, se a maneira de como nós usamos o nosso cabelo é a vontade de Deus, em todos os povos da terra, aquilo seria igual. É possível disso acontecer? Se a maneira como nós usamos nossas roupas é a expressão da santidade de Deus, o que nós concluímos? Deus é o mesmo em todos os lugares da terra, a palavra é a mesma. O que nós veríamos em todos os lugares que formos? O mesmo padrão. Está dando para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, doutrina bíblica é a revelação dos fundamentos ou dos valores do reino de Deus. Isso é o que nós poderíamos chamar de doutrina bíblica. Oração faz parte desses fundamentos que chamaríamos de doutrina bíblica, ou que a Bíblia nos ensina sobre oração. Então, a maneira de orar correta, segundo a Bíblia, aqui no Brasil, vai ser a mesma, os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, lá no Japão, na China, ou em qualquer lugar, porque é uma expressão do que nós entendemos, aprendemos sobre Deus e o seu caráter. Santidade, a mesma coisa. Amor, a mesma coisa. São fundamentos da Bíblia. Então, não pode diferir, ser diferente nas diversas denominações que temos dentro de uma mesma nação, como também não pode ser diferente em outras nações. Porque Deus é o mesmo, a palavra é a mesma em termos de conteúdo, e o objetivo de Deus para com os povos é o mesmo. Ele veio salvar, resgatar o que se havia perdido, com o objetivo de restaurar
esses que estavam perdidos ao plano original, no qual foram criados. Isso eu falei lá em Ouro Preto. Nós não fomos criados por Deus para servi-lo. Quem ficou meio chocado com isso? Mas vocês entenderam o argumento? Amém. Se Deus nos criou para servi-lo, quem tem a capacidade ou o poder de dizer, não vou te servir? E Deus, tá bom. O que eu vou fazer? Não é essa a razão. Ele é o Todo-Poderoso. Não tem oponente. Não tem ninguém que possa dizer, eu não concordo contigo, então não vou te seguir. A não ser que ele permita que essa pessoa age assim, essa pessoa seria fulminada, não tem outra alternativa. Também falei, Deus não nos criou para adorá-lo, porque senão não teria ninguém na face da terra que não estaria adorando a Deus. Porque simplesmente não há ninguém com força, poder, capacidade de enfrentá-lo. Então, não é por aí. Isso já deve levar-nos a refletir sobre quem Deus é, o propósito dele e quem nós somos. Então, Deus nos criou o propósito original, que nós vemos lá em Gênesis. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Isso é fundamento. Agora, relacionamento só é possível quando ele é de livre e espontânea vontade. Você não pode, você não tem como forçar ninguém a se relacionar com você. Você pode manipular, pode comprar, ameaçar, mas o que você vai ter como resultado é um relacionamento superficial, onde não existe confiança. Existe sim aquela índole, aquela intenção de manipular e de se beneficiar de algo que a outra pessoa está ali trazendo. Uma vez que isto já não é mais conveniente, como acontece em muitos casamentos, eu não a amo mais. Eu não o amo mais. Ele ou ela já não satisfaz os meus interesses ou preenche as minhas expectativas. Ou seja, sugou, não tem mais nada para sugar, então era um relacionamento de conveniência. Isso não é confiável. Não há valores envolvidos com os quais nós temos compromisso, e compromisso eterno. Então, Deus nos criou para relacionamento, e se Ele nos criou para relacionamento, Ele precisaria nos dotar para função. Em outras palavras, relacionamento, amor, só é possível entre seres que tenham livre-arbítrio, que podem escolher. Em outras palavras, que são capazes de amar. Só é possível através desses atributos. Então, por isso Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então,
de tudo que foi criado por Deus, não existe nada que seja mais nobre, mais valoroso do que você ou o seu semelhante. Nada. Imagem e semelhança de Deus. E existem algumas discussões teológicas a respeito de outros seres morais que Deus também criou, né? Mas que a Bíblia não diz que eles também sejam imagem e semelhança de Deus. Quem pode citar aqui seres morais que Deus criou, mas que são diferentes da gente? Vamos lá, gente, falem. Anjos. Também os demônios, ou anjos caídos, são seres morais. E por que a gente pode chegar a essa conclusão que os anjos caídos, ou demônios, são seres morais? Porque eles têm uma função? Conhece o bem e o bem. Qual que é a principal, né, a principal evidência que nos dá a entender que eles são seres morais? Estou falando dos anjos caídos. Escolheram se rebelar contra Deus. Não tem livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio. Porque Deus não os criou para serem rebeldes. Se Deus os criara para serem rebeldes, não precisaria do inferno. Correto? Com razão. Então eles escolheram. Mas eles são diferentes da gente. Eles não são imagem e semelhança de Deus. Então não é apenas o livre-arbítrio que nos faz semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Também não é a inteligência, porque eles são seres inteligentes, como nós também somos seres inteligentes. Então está faltando uma outra particularidade aí que é extremamente importante e difere de tudo mais que Deus criou, que é o quê? Eliminação de carne. Hã? Eliminação de carne. Não, essa não seria exatamente essa particularidade. Primeiro porque Deus não é de carne. E segundo, porque nós não seremos de carne para sempre. Então aqui esse argumento já caiu, né? Qual que fica o outro faltando aqui? Amar é a escolha. Então já está incluído, é livre-arbítrio. É conhecer o bem e o mal. Não, porque conhecer o bem e o mal está na área de inteligência. Espírito, alma. E livre-arbítrio é o que então? Livre-arbítrio é escolha. Então tá, vamos repetir a pergunta. Nós sabemos que os seres que Deus criou, que são diferentes da gente, são seres morais também. Isso significa que eles têm livre-arbítrio, que também têm a capacidade de pensar, de desenvolver raciocínio. Mas eles não são, pelo menos aqui na Bíblia, revelados na Bíblia, como sendo imagem e semelhança de Deus. Somente nós façamos o homem
conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem. Homem e mulher os criou, conforme a sua imagem e semelhança. Isso nos difere de todo o restante da criação, de tudo que Deus criou. O que é que nós temos que os anjos não têm, que os anjos caídos também não têm, e que nos assemelha a Deus? Imagem e semelhança. Pois é, mas o que é que faz isso? Atributos comunicados de Deus para o homem. É amor. Não é de Espírito Santo. Deus colocou em nós. Poder? Hã? Poder? Não, os anjos têm ó. Os universitários aí, gente, dá uma força. Amor, santidade é a escolha, está dentro do contexto de livre-arbítrio. Então não é isso? Quando ele falar, você vai falar assim, tá, então vamos assustar. Alguém tem uma luz aí no fim do túnel para apresentar para essa turma? Bem, em junho nós teremos um evento no Brasil. Hã? A Copa, né? E eu sei que muitos de vocês vão estar lá assim, vai. E de repente, quem sabe, né, o Neymar dá aquelas piruetas assim e pum! E vai lá no cantinho. E aí todo mundo, gol. Vai vir, não, vai vibrar. Hã? Vai vir, nós vamos vibrar, é emoção. Ah! Olha só o que você está dizendo. Tem o quê? Emoção. Sentimentos. Deus tem emoções. Deus tem sentimentos. Deus não é apenas escolha, não é apenas inteligência. Ele é um Deus de emoções, de sentimentos, e os anjos não têm isso. Tanto que, para um anjo receber uma ordem de chegar e destruir uma cidade inteira, o que ele vai pensar? Simplesmente, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Eterno ordenou, então eu vou... Bata tudo. Por que eu estou trazendo essas coisas para vocês? Porque nós vamos entrar num assunto de... que já estamos, né, no assunto de batalha espiritual ou oração. E oração tem a ver com surpresas, tem a ver com o que está para acontecer, mas não deve acontecer. Com mudar o futuro. Né? Mudar o futuro. Ou você nunca pensou nisso? E se a gente pode, através da oração, mudar o futuro, significa que o futuro não é definido. Não é definido. Não é definido. Se ele não é definido, ele não é Fixo. fixo. Viu? A universitária soprou para vocês. Não é fixo. É dinâmico. Não está pré-determinado. Por isso que oração faz sentido. Por isso que intercessão faz sentido.
não é determinado. Antes de Davi nós temos outro caso, Saul. Era gente boa pra caramba. Deus o escolheu a dedo. Algumas pessoas, para justificar a sua teologia, porque Deus não comete erro, vai lá, Saul foi escolhido pelos homens. Olha, isso é falta de leitura da Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, a história de Saul, desde que ele entra no cenário, com a perda, o sumiço das jumentas, do seu pai, que ele saiu atrás, e aí Deus já tinha falado para Samuel, olha, eu vou forçar a barra, criar circunstância para que um sujeito te procure aqui. Este é o que eu tenho escolhido para ser o rei sobre Israel. Deus deu uma porção de evidências e todas elas se cumpriram. O cara era o melhor que tinha em todo Israel. Deus investiu pesado na vida dele, preparando-o para ser rei, preparando-o para ser guerreiro. E tudo estava indo direitinho, certinho. De repente, o sujeito virou a casaca. É muito perigoso esse negócio de poder e glória. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, ensinando-os a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Líderes caem quando cobiçam para si, tomam posse daquilo que é de Deus, o reino, o poder e a glória. Foi o que aconteceu com Saul. Ele errou? Errou. Deus perdoou? Perdoou. Ele continua errando? Continua errando. Aí de repente Deus já estava o quê? Surpreso. Como alguém poderia mudar tão rápido? E ele, conversando com o seu amigo Samuel, ele diz: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois deixou de me seguir e executar as minhas palavras. Mais claro do que isso, gente? Arrependo-me de ter constituído Saul rei. Por quê? Deixou. Agora, se Deus já sabia disso, seria uma surpresa? Não. Não, seria simplesmente o esperado. Não precisava lamentar com Samuel. Mas e quando fala que não é o homem para se arrepender? É verdade, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das coisas que estão diretamente centradas nele. Ele não comete erro, ele cometeu erro. Ele elegendo Saul rei? Não. Não, quem é que cometeu erro? Saul. Foi Saul? Então Deus, nesse sentido, ele não tem do que se arrepender no que diz respeito a ele. Ele é fiel para manter todas as suas palavras. Ele é completo em si próprio. Deus não é onipotente? Isso não vai junto com onisciência? Deus é onipotente, onipresente e onisciente, correto? Então, a gente sempre cita esses três atributos que são atributos naturais. Não são atributos morais, porém naturais de Deus. Mas, quando nós vimos isso, que eu contei essa história, ficou em evidência o quê? Tem coisas que Deus, mesmo sendo onipotente, Ele não pode fazer. Por que Ele não pode fazer? Porque
só é possível através de relacionamento de amor. Não é o poder que gera. É só relacionamento de amor que pode gerar. E neste caso, Deus precisa de co-criadores com Ele. Deus precisa de parceria com Ele. Deus precisa de alguém mais que esteja em harmonia, em acordo, para que os seus sonhos se tornem realidade.